Olá. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é se o cristão ele pode viver sem pecar. E geralmente a resposta é que nós somos realmente pecadores. E pecar, isso faz parte do ser humano. Mas se nós somos salvos pela graça, então não precisamos preocupar com essa questão do pecado. Porém, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 20, o apóstolo Paulo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aonde há muito pecado, há muita graça. Porém, ele fala aqui no verso 6, no capítulo 6, no verso 1, ele fala assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde? No verso 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, o apóstolo Paulo fala que nós morremos para o pecado. Então, quem morre para o pecado não pode viver nele. E aqui no verso 6 do capítulo 6, ele fala assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, segundo o apóstolo Paulo, para a pessoa ser justificada do pecado, ele precisa morrer para o pecado. Ali no livro de João, no capítulo 2, aliás, é 1 João capítulo 2, ali no verso 1, João fala: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos um advogado perante o Pai, que é Jesus. João não fala que nós devemos pecar, ele fala: se todavia pecar. Então João fala do pecado como um acidente. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos morrer para o pecado. Então nós entendemos pela palavra de Deus que existe o processo da santificação. A santificação vai nos livrando cada vez mais do pecado. E o nosso alvo é Cristo Jesus. Então, quando você olha para Jesus, você está caminhando no rumo à perfeição, você está vivendo de uma maneira santa. Nesse caso, você está vivendo sem a presença do pecado. Existe a questão do pecador e do pecadeiro. Então, pecador somos todos nós. Nós somos seres pecadores. Mas não precisamos ser pessoas pecadeiras. Então, segundo a palavra de Deus, o cristão deve morrer para o pecado. O velho homem deve ser desfeito para que nós andemos em novidade de vida. Inclusive, o batismo significa isso. Quando a pessoa ela mergulha nas águas, ela está morrendo para o mundo. E quando ela levanta, ela está agora vivendo para Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo fala, nós precisamos viver em novidade de vida, viver em Cristo. Então a pessoa que vive em Cristo é a pessoa que vive em espírito. Então a pessoa que vive em espírito, ela não pode viver no pecado. É claro que o pecado pode acontecer na nossa vida, mas somente como um acidente. Então a nossa meta é viver sem pecar. A nossa meta, o nosso alvo é Jesus. Então sempre temos que ter essa meta. Mas é evidente, como nós somos seres pecadores, os acidentes podem acontecer, mas não pode ser constante na nossa vida. Nós podemos ser pecadores, mas não precisamos ser pecadeiros.